Bom dia, sejam todos bem-vindos para essa quinta-feira de encontro. Namastê, respondendo a todos aqui, saudando vocês e desejando que esse encontro seja um encontro de alegria e de ancoramento de tudo que a gente vem desenvolvendo juntos aqui nessa formação. Meu primeiro convite para abrirmos esse encontro é buscarmos uma postura de meditação. Aí, de acordo com as suas condições, procura sentar de uma forma que a sua coluna possa ficar ereta, que seu abdômen possa dar sustentação para a sua coluna, que seus ombros possam ficar relaxados, o pescoço sem tensão. E com muita suavidade e amor a você mesmo, vai fechando os seus olhos e entrando em contato com a sua respiração. Por alguns segundos, escaneia o seu corpo com esse olhar interno. Vai dos pés, passando pelas suas articulações, tornozelos, joelhos, quadril, abdômen, tórax, os ombros, seu pescoço, a sua boca. Relaxa a sua língua, os olhos, couro cabeludo. E vai abrindo a mão numa entrega do controle. Nesse momento não há controle, apenas o fluxo acontecendo. E por alguns instantes a gente vai buscando esse assento, essa conexão, invocando paz, calma e tranquilidade. E se te é possível, permanece imóvel por alguns instantes, enquanto essa calma, paz e tranquilidade vai fluindo pelo seu corpo.
E na sua próxima expiração, o convite é que você venha retomando com essa energia que você conquistou nesse momento, no seu silêncio, abrindo os olhos e trazendo movimento para o seu corpo. E ao abrir os olhos, que você possa contemplar a imagem do altar do Simplesmente Yoga, que integra várias egrégoras, vários lugares de poder, numa lembrança de que muitos podem ser os caminhos, muitas possibilidades, mas o destino, aquele lugar que a gente chega, é esse da busca da unidade, do nosso desenvolvimento. Só para checar, vocês estão me ouvindo bem? Está tudo tranquilo com a transmissão? Ah, que ótimo! E aí eu aproveito esse momento para fazer uma conexão com as telinhas que estão abertas. Essa troca de olhar por olhar é muito bom, se nutrir, se abastecer desse olhar. E para aqueles que não podem abrir a tela, fiquem tranquilos também, porque essa conexão acontece de coração para coração. Quando juntos aqui estamos e compartilhamos, né, um propósito, essa unidade cria esse nosso lugar de poder, que é esse lugar representado no nosso altar. E ali, nos braços do Buda, tem uma palavra, um mantra, que é a palavra cura, que foi, naquele momento, né, trazida para ser colocada numa invocação de um grupo, e que ela pode muito bem ser conectada hoje com o nosso momento também. Lembrando que cura, dentro das tradições ancestrais, dentro do caminho sagrado, é tudo aquilo que possibilita a minha reconexão com a minha natureza, com a minha origem, e que proporciona também a harmonia comigo e com o ambiente e com as pessoas com quem eu vivo. Esse é o processo de cura, um pouco diferente do que a gente usa para tratar uma disfunção. Não é, na verdade, uma disfunção, uma doença. É um afastamento que acontece por conta de todos os estímulos que a gente recebe na vida, que também fazem parte do nosso crescimento. É um retorno à origem. E eu queria também aproveitar essa manhã de quinta-feira para ler a mensagem do dia de hoje. Eu sempre começo o meu dia me conectando através dessas palavras desse livro, Abrindo Portas Interiores. E hoje, em especial, eu quero compartilhar algo que me veio muito forte na leitura com vocês. Então, diz assim, 30 de abril, a alegria que vem de doar é imensa. Você crescerá em graça e estatura à medida que aprender a doar, de boa vontade, o que lhe vem através de seus dons e habilidades. Cada pessoa tem diferentes qualidades, funcionando em diversos níveis. Se você tem uma índole alegre e bem-humorada, você projeta onde quer que vá e ela lhe será devolvida multiplicada, porque todo mundo reage bem a uma pessoa simpática. Lembre-se sempre, você colhe o que você planta. Se você planta crítica, intolerância, deslealdade e negatividade, essas são as qualidades que você vai colher, porque é dela que você se abastece. Por que não começar agora a plantar sementes de alegria, felicidade, amor, ternura e compreensão e ver o que acontece? Toda a sua visão da vida vai mudar e você começará a atrair somente o que há de melhor na vida. A alegria que você doar será refletida por todas as almas à sua volta, pois todos amam aquele que doa com alegria e atenção. Me chamou muito a atenção e eu queria compartilhar aqui um pouco com vocês, quando o texto faz essa invocação da simpatia. E mais do que uma invocação da simpatia e de trazer alegria, requer uma maturidade para entender o que é alegria e o que é simpatia. E são qualidades, competências que, num estado maior, elas contagiam e proporcionam, né, um ambiente, como ele fala aqui,
de bem-estar, de amor, de ternura e de compreensão. Mas aí a gente precisa entender que não é aquela simpatia do minúsculo, no pequeno. É uma simpatia que cada um desenvolve, né, da sua forma de ser, porque como ele fala aqui, temos dons diferentes. Né? E como eu coloco esse dom à disposição, como eu compartilho essa qualidade que eu tenho, é uma forma simpática de me colocar. Mas, como eu disse, né, não no pequeno, é no grande, é no maior. É um conceito de dizer que eu me relaciono bem comigo e trago de dentro de mim essa qualidade que floresce e ela pode contagiar o ambiente em que eu vivo. E agora, nessa situação que a gente está vivendo, onde os nossos contatos são quase que todos virtuais, né? Eu, pelo menos, estou há 44, 45 dias, não sei, aqui em casa, assim, saindo só essencialmente para ir ao supermercado. E tem sido um grande desafio. Eu gosto da solitude, eu gosto da minha companhia, mas é sazonal essa questão de manter o bom humor, manter, sabe, o comprometimento. Tem dias que bate saudade, bate angústia, e eu acredito que isso esteja acontecendo com a maioria das pessoas, por mais bem resolvidas que elas sejam, eu acho que existe esse movimento cíclico. E para algumas pessoas talvez também seja um momento de desafio e que aquele que tem a possibilidade de contagiar o outro através desse bom humor maior, desse bom humor presença, né? Buscando o processo de cura, me reconectando numa unidade de onde todos nós viemos, eu posso estar contribuindo para que esse ciclo sazonal seja mais harmônico. A vida, ela é cíclica, né? A gente está sempre ali, principalmente dentro do xamanismo, das tradições ancestrais, a gente tem esse conceito de círculo. O mesmo conceito da mandala, acho que vocês leram o texto, né, que foi compartilhado sobre a mandala, essa noção da geometria sagrada, por que circular dentro do xamanismo, que eu posso falar um pouco mais com propriedade, é uma noção de que tudo se renova, né? Os ciclos, as fases passam, eu trago um aprendizado da minha nova fase e vou seguindo adiante para a próxima, levando aquilo comigo. E sempre num processo de desenvolvimento. É um processo circular. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no nosso encontro de hoje. Mas eu queria também aproveitar que é uma quinta-feira, e é um dia que existe aquele movimento das redes sociais do TBT, né? O Throwback Thursday, que é a quinta-feira de retorno. E aí eu queria compartilhar não, né, uma foto ou algum acontecimento, mas uma memória que eu tenho tido esses dias, desde que eu tirei a minha carta do caminho. Para minha surpresa, não sei se é uma surpresa, né? Não existe uma coisa muito poderosa, né, dentro desse oráculo, quando as cartas te escolhem. Eu tirei a mesma carta que eu tirei em 2008, quando eu iniciei o curso na formação. E desde então eu tenho visitado algumas memórias. No próprio movimento do TBT, eu gosto de participar e fazer postagens, né, antigas, trazendo esse momento de alegria que eu posso resgatar do passado, como fala aqui no texto que a gente leu da Abrindo Portas Interiores. De trazer algum momento feliz e revivê-lo, sabe? Trazer a chama, reacender, né? Nutrir, na verdade, a chama desse elemento que está aqui comigo. E hoje eu queria compartilhar com vocês uma memória que me veio esses dias, porque eu estava lendo sobre a minha carta, e aí lembrei muito da formação, do impacto e das ações que ocorreram depois da integração daquele texto que eu recebi. Eu compartilhei com vocês no encontro passado um pouco da minha história, da minha formação, que eu vim de uma formação mais rígida, disciplinar. Eu desconstruí esse processo quando eu conheci o yoga, e depois eu fiz uma nova desconstrução que eu queria compartilhar aqui com vocês hoje. Porque quando eu comecei a praticar, eu vinha de uma formação onde, embora eu estivesse na área de pesquisa, na área técnica,
tinha a rigidez física era necessária. Então, eu praticava muito exercício. Eu corria, nadava toda semana. Tem testes de tempo em tempo para averiguar se você está mantendo o teu condicionamento. E eu tinha essa força muito grande de estar praticando, de me sentir muito confiante. Aí eu comecei a praticar yoga e, como eu tinha essa rigidez, essa força, eu gostava muito das posturas de permanência, porque eu me sentia, sabe? Tem um ego ali se manifestando também, tinha, né? Naquele processo todo. E eu gostava da permanência, das coisas fortes, dos guerreiros, né? De mostrar ali que eu podia sustentar tudo aquilo porque eu tinha sido disciplinada e condicionada para isso. E eu fui fazer o curso de formação e fui para o meu primeiro retiro, que é o retiro de meditação e silêncio. E eu lembro que, conversando com as colegas de turno, a gente falava, como é o desafio, será silêncio? Aquelas questões todas que, de expectativa sobre algo que iria acontecer. E eu, na minha memória, que eu tinha registrado do meu corpo ali, eu pensava, nossa, eu tenho uma formação militar, eu já tinha desfilado várias vezes, Eu lembro até que aqui em São Paulo, quando inaugurou o Sambódromo do AMB, foi numa solenidade 7 de setembro, eu acho, e eu lembro que eu desfilei nessa solenidade. E quando acontece um desfile desses, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o desfile acontece às 10 horas da manhã, mas quem vai participar chegou lá às 6 da manhã e ficou imóvel ali, em pé, durante muitas horas até que ele acontecesse. E eu tinha esse condicionamento. Se eu posso ficar em pé, imóvel durante muito tempo, eu acho que um processo de meditação deve ser muito parecido. Eu pensava, embora eu já estivesse investigando yoga e estudando, mas eu ainda tinha essa mentalidade. E eu fui para o meu retiro de meditação. E aí eu pensava, vou ficar imóvel durante algum tempo e tudo vai dar certo. E foi aí que eu comecei a me dar conta de quanto a minha mente, ainda não estava nesse lugar de yoga, não estava no assento realmente. O asana, é uma das traduções do asana, a gente pode dizer que é o assento. Eu podia estar ali, buscando uma postura, mas eu não estava no meu assento, porque a minha mente falava o tempo inteiro, ela ia para frente, ela ia para trás. E a ficha que caiu para mim naquele momento é que eu precisava passar por um momento de desconstrução. Eu precisava olhar para mim com outro olhar. Olhar com amor, sim, por todas as memórias que eu tinha, mas eu precisava passar por uma ressignificação e entender onde é realmente esse lugar que a meditação pode ocupar espaço, pode trazer a calma e a serenidade, não só para um corpo físico imóvel, mas que é um estado e que eu posso levar isso para todas as minhas outras atividades, como a atenção plena. E era isso que eu queria compartilhar nesse TBT, e eu agradeço por vocês terem permitido eu transbordar um pouquinho dessas fichas que caíram para mim nesses dias. E o que eu queria dizer para vocês é que é isso que acontece quando você recebe a sua carta, o seu texto. Podem vir memórias, e entendimentos sobre ressignificação, ou podem simplesmente um silêncio, acontecer naquele momento e você ficar tendo um olhar mais atento para as coisas que estão à sua volta. É todo um processo que eu não posso dizer para vocês qual é a duração dele, mas quando a gente abre a roda de cura, o que a gente coloca ali na invocação é que seja um processo módulo a módulo, sabe? Que a carta vá se construindo módulo a módulo de acordo com os conhecimentos que vocês vão recebendo. Então, como a gente está num formato novo de encontro a encontro, é essa colocação aqui, que a cada encontro vá fazendo sentido. Quando eu fiz a minha formação, eu posso até dizer para vocês que é claro que o meu Yama, que eu escolhi em Yama lá, foi tapas, porque era isso que eu vivia, era disciplina, era rigor. E eu fui fazer esse retiro em Nazaré, que é um lugar que tem um pulso, sabe, de disciplina, mas é diferente, é uma disciplina que vem do amor, da ordem. Isso foi me contagiando e veio de fora para dentro, e aquele turbilhão de dentro foi se conectando com o que havia fora, e foi assim que eu fui buscando a unidade, e é um processo que se refaz de momento em momento, de tempo em tempo. É o estado de yoga, para ele se manter, ele precisa de prática, assim como acontece com qualquer outra atividade. Eu preciso praticar e preciso focar para que ele realmente esteja pleno e faça parte do meu estado de presença.
Eu falei sobre isso para vocês e eu até queria pedir a permissão de vocês agora, porque às vezes eu faço essas inserções e talvez elas não façam muito sentido. E eu aprendi, vou até compartilhar aqui na tela com vocês, uma coisa que eu aprendi há um tempinho atrás. Não é aqui, peraí só um pouquinho que eu já vou compartilhar com vocês. Eu queria compartilhar com vocês uma técnica que eu chamo técnica do mosaico. Que é assim, às vezes eu ouço alguma coisa, eu aprendo alguma coisa, eu passo por algum ensinamento, eu leio e ele não faz muito sentido para mim, naquele momento. Então, ao invés de agregar para aquilo que eu estou recebendo, aquela informação, um juízo de valor, eu separo e coloco no mosaico. Deixo ali uma pecinha solta dentro de outras que já possam estar ali ou dentro de um espaço vazio e ela vai ali ficando, como diz o Marco, marinando por um tempo, deixo lá. Pode ser que algum dia ela faça sentido se juntando a outras ou simplesmente por si só. Ou pode ser que não, que ela esteja simplesmente ali para ser descartada. Mas o que eu queria dizer para vocês deixa eu ver aqui que eu queria. Agora, peraí. Deixa eu ver o que aconteceu com esse mosaico. Deixa eu me despedir dele. Vamos lá. Pronto, deu certo. E aí o que eu queria mostrar para vocês é que às vezes essas pecinhas juntas, em algum momento elas podem formar algo que faça sentido. Então, é uma técnica que eu gosto de usar nos meus atendimentos e explicar sempre isso para eles, né? Peguei uma informação, não fez muito sentido, alguém falou alguma coisa, deixa eu colocar aqui sem meu juízo de valor para que de repente ela se junte e eu possa então entender por que aquela informação veio para mim nesse momento. Isso vale também para a carta que vocês receberam. Pode ser que para alguns tenha feito todo sentido, pode ser que para alguns tenha apertado um botão vermelho, ou pode ser que para alguns não tenha feito sentido nenhum. Pode ser, tudo isso cabe dentro desse caminho. E aí ela vai, a algum tempo, passo a passo, módulo a módulo, encontro com encontro, vai se compondo. Eu compartilhei com vocês no encontro passado que existem alguns pilares que são comuns para as tradições em vários lugares do mundo, nos vários povos que foram estudados, principalmente nos trabalhos de antropologia. E um desses aspectos comuns é a tradição oral. É quando a gente se senta num círculo, por isso que eu trago para vocês aqui a questão da roda, a roda de cura ou a roda medicinal, vem baseada nas tradições, onde um grande conselho se reúne no formato de um círculo sobre pedras, na tradição do povo vermelho, por exemplo, e normalmente existe um espaço dedicado ao contador de histórias, que nessa tradição é chamado de cabelo trançado, para que ele possa compartilhar o ensinamento de uma forma metafórica. Então, a linguagem da tradição é uma linguagem metafórica, é uma linguagem que vai do literal ao figurado. E embora essa palavra, né, metáfora, venha do grego, o conceito
está presente nessas tradições bem ancestrais, desde o começo dos tempos, onde a gente começa a estudar, né, a origem das tradições xamânicas, das tradições que preservam essa oralidade da transmissão do conhecimento. E além disso, além dela ser uma linguagem metafórica, ela é uma linguagem arquetípica também, né? Ela traz um conceito, modelo de algo, da impressão sobre algo. Isso falando da palavra na forma mais simples, né? Sem estar entrando aqui no conceito filosófico, né, de arquétipo, que a gente vê nos estudos dos filósofos neoplatônicos, o que a gente vê até chegar em Santo Agostinho. Ou a gente está falando aqui do conceito arquétipo na psicologia, né, com a contribuição de Jung, quando ele fala, né, traz isso na psicologia analítica, quando ele traz isso para o inconsciente coletivo e todas as formas arquétipicas que ele desenvolve no seu estudo. Mas não é a minha área, não é para isso que eu estou aqui para compartilhar com vocês, só gostaria de fazer essa menção. E essa forma arquétipica também de comunicação, ela está presente na narratologia, que é um estudo de como se coloca a figura de linguagem de ficção ou não ficção, na elaboração dos textos e como se coloca aquele conceito que tem de protagonista, vilão, enredo, que se desenvolve e tem um trabalho bem forte sobre isso no trabalho do Joseph Campbell, quando ele fala de mitologia, traz a questão da importância e da contribuição dos mitos, quando ele faz esse estudo mais profundo. E esse legado, né, de metáforas e legado de comunicação arquetípica, unido, né, junto, foi o que a contribuição bem presente desse trabalho que nós desenvolvemos nas Cartas do Caminho. Né? Essa é a linguagem, né, a transmissão, é o legado que foi deixado aqui. Baseado nas observações de vários povos que essa estudiosa, a Jaime Sans, ela fez. E eu lembro de ter lido que ela, num primeiro momento, depois que ela compilou todo o material, ela até teve um certo receio de fazer a divulgação desse trabalho, querendo proteger esses ensinamentos sagrados e a forma tão poderosa com que eles são descritos aqui. Quando eu falo de poder, eu falo desse poder de transformação que ele pode proporcionar, né? Ele pode mudar, né, muitos aspectos da nossa vida, porque a profundidade de qualquer tipo de ensinamento depende do nível que o estudante deseja explorar ou que ele tem a capacidade de alcançar. Então depende do nível de maturidade que ele desenvolve. E também para evitar distorções, né, e um uso de maneira errada. Mas ela compila esse trabalho na certeza de que as pessoas que recebem, elas já têm um coração peregrino e que elas têm, sim, um nível de compreensão que começa a aflorar. Então ela confia muito nesse trabalho que ele vai chegar nas mãos das pessoas que ele tem que chegar. E tem sido o nosso trabalho aqui, né, apresentar eu diria, esse repositório de conhecimento, né, tudo isso que está descrito no livro, e me colocar aqui como uma companheira de viagem, né, para compartilhar essa jornada nessa boa estrada do Caminho Vermelho. Esse trabalho ele foi criado dentro de uma roda de cura. Como eu disse que é uma linguagem metafórica, eu vou explicar um pouquinho do que é a roda de cura e como é que a gente trouxe essa roda de cura para esse formato que nós estamos fazendo aqui. Assim, tá? A roda de cura em si mesmo, né, quando a gente vai falar na tradição, ela é uma cerimônia de tradição onde as pessoas se reúnem para compartilhar energia. E esse compartilhamento de energia é através de olhares, através da conexão de coração a coração e a elevação do padrão dos nossos pensamentos. Como disse a mensagem do livro Abrindo Portas Interiores, né?
trazer esse estado de presença para o global, para todo mundo que está ali comungando na sua busca do seu crescimento, né, desenvolvimento pessoal, mas que também, enquanto buscador, pode contribuir na busca de outros, é um compartilhamento. Esse é o conceito da roda. E quando cada um coloca ali, né, a sua intenção de se buscar na sua melhor versão, essa egrégora, né, essa energia de poder que se forma, ela pode promover um despertar profundo para a autocura. E isso não tem conotação religiosa, tá? Ela pode até ter esse vertente, essa linguagem metafórica e buscar muito pelo espiritual, mas ela é um trabalho de crescimento do ser enquanto encarnado, enquanto aqui humano, para buscar a humanidade, para viver o sagrado e também a sua humanidade, essa junção, né? Não ter diferença, se apenas deixar fluir a natureza com a qual fomos criados. A roda de cura também é uma cerimônia onde se colocam as medicinas. Medicina é tudo aquilo que fortalece o processo de cura. Então, o que eu poderia estar citando aqui como medicina? Eu poderia estar citando aqui o tambor, a maraca, a pena, todo instrumento que pode ser colocado ali para trazer uma conexão com os elementos. E, através desse caminho de conexão com os elementos, trazer esse processo de cura. E o processo de cura é a busca, né? E o alcance de um bem-estar físico e espiritual. É estar em harmonia com a natureza e com o poder pessoal interno, o que nos permite desenvolver relações íntegras e completas. Dentro de um processo de roda de cura, nessa noção de que ela é cíclica e que ela honra todo o movimento da vida, existe uma ordem cerimonial. E roda de cura e roda de medicina, as duas citações se referem a esse conceito, tá? A essa forma de lidar com a energia dentro da tradição. E é claro, existem diversos povos que executam, né, que realizam, que trazem essa tradição pelo mundo, tá? Na Europa, como eu falei, em todos os lugares que o xamanismo está presente, né? Na Índia, no Nepal, na Sibéria, na África. Essa roda de cura, nesse formato de sentar no círculo de pedras, existe esse registro de que todas elas honram, tá? Essa forma de se conectar e de se conectar uns com os outros dentro desse processo. E nessa roda de cura, uma coisa básica que todas elas têm é a honra às 4 direções sagradas. E cada direção tem uma relação com um elemento, um animal que rege a direção de acordo com a tradição. Ela tem uma relação com os ritos de passagem, né? O nascer, crescer, amadurecer e envelhecer, com as estações do ano e com as fases da lua. E quando a gente fez aqui essa roda de cura, de invocação, para trazer as cartas do caminho, metaforicamente foi isso que a gente fez. Eu comentei, né? A gente abriu pelo leste, porque o leste é onde está o sol nascente, e é onde está o elemento fogo, que foi o elemento que direcionou primeiramente o nosso trabalho. Então, no leste eu tenho o sol nascente e o fogo. Dentro da tradição norte-americana, eu tenho a águia como grande protetor desse portal. No sul, onde está o sol do meio-dia, eu tenho o elemento água. E ali também a presença do lobo ou do coiote. No oeste, eu tenho o elemento terra. E ali eu tenho o sol poente e a presença do urso, trazendo a força da terra. E no norte, o elemento ar e a presença do búfalo branco dentro dessa tradição. No Oriente, eles têm uma representação diferente, e se vocês forem pesquisar, vocês vão ver que existem algumas variações dos animais presentes, dos elementos não tem, e pode ser que tenha de algum
um ou outro aspecto presente dentro dessa tradição. Só estou dando uma noção básica do que é uma roda de cura e de que se respeita nessa ordem de cura. Então, nós fomos para o Portal Leste, abrir a roda, trazer o fogo, esse fogo transformador, que é capaz de dar sustentação ao que nós vamos desenvolver durante todos os encontros. E essa relação do xamanismo com o yoga é apenas para mostrar a vocês aqui nesse encontro de que é um portal também para o autoconhecimento, assim como tantos outros. E como somos pessoas diferentes, com qualidades e competências diferentes, a afinidade com um ou outro caminho ela vai se mostrando mais forte conforme nós vamos desenvolvendo e aprofundando. Mas o que fica aqui é a busca do autoconhecimento, que é eu buscar o melhor em mim, como eu posso me relacionar com tudo aquilo que eu sinto, com tudo aquilo que eu penso, e como eu posso refinar e modelar o meu comportamento, e como eu posso trazer isso para a minha relação com o ambiente que eu vivo, e como eu posso trazer isso para os meus relacionamentos, como eu posso honrar os meus relacionamentos. E era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. E voltando para a nossa carta do caminho, que vocês estão se relacionando agora, quem já teve a oportunidade de ler o texto, quem já conseguiu criar uma conexão, o meu desafio agora, nesse instante, é que você pegue aquela palavra. Existe uma palavra na carta, que ela é desenvolvida no texto. Às vezes é uma palavra, às vezes são duas palavras, ou uma frase, uma expressão. E eu gostaria de convidar vocês a refletirem sobre essa palavra, alinhando isso ao yama e niyama que você vai escolher para trabalhar durante esse processo de desenvolvimento dos nossos encontros. Veja se faz sentido para você que já escolheu olhar para a tua carta agora, olhar para o teu niyama ou niyama, e se você consegue alinhar dentro de um modelo prático daquilo que você vai desenvolver, dentro de ações que você pode tomar, fazer, decidir para buscar se relacionar melhor com você mesmo e se buscar se relacionar melhor com o outro e com o ambiente que você vive, para trazer a alegria e a simpatia nesse lugar maior, não como uma simpatia, uma alegriazinha, mas como essa presença que eu posso compartilhar com o outro, mas antes do outro compartilhar comigo mesmo. Então, que eu possa olhar nos meus olhos e ver que essa alegria está presente, porque eu honro a vida que eu tenho, porque eu sou grato. Então, olha com gratidão para as tuas competências, para tudo isso que você já tem dentro de você, que pode aflorar nesse processo, pode florescer ainda mais. E olha também com esses olhos para aquilo que te impede. Lendo a tua carta e o texto, porque ele tem um texto explicativo, tem uma história, né, contextualizando, né, os elementos que estão ali, o que ele está falando, trazendo para a observação daquela carta e todo o ensinamento que ela traz, e tem o ensinamento e a questão prática que você pode desenvolver. Então o convite é esse, que você possa fazer isso olhando para as tuas competências, o quanto mais você pode aflorá-las e florescê-las nesse caminho, e olhando para os teus impedimentos, o como você pode, no fogo transformador, na presença de Shiva, que é o grande avatar, né, o grande simbolismo aqui que eu posso dizer, para quem olhar com esses olhos da mente mais cartesiana. Eu tinha prometido para um amigo meu que eu não ia mais falar isso, porque ele diz que a gente restringe um pouco o olhar do filósofo, e não é verdade. O filósofo também está aberto para esse lugar da mitologia, da história e da relação que eu posso desenvolver com o sentimento que traz para mim essa conexão. Então, talvez, da forma como nós fomos educados, né, a olhar para o ensinamento da forma que ele chega. Então, normalmente o ensinamento ele vem através da nossa visão, da nossa audição, dos nossos sentidos, né? Dessa forma que a gente recebe, né, o conhecimento, a informação. E aí processamos isso na nossa mente,
a nossa mente estimula, né, os neurotransmissores, os neurohormônios, e isso vem na forma de um sentimento, produz um sentimento, e o sentimento estimula o nosso comportamento. Esse é basicamente, né, quando a gente estuda um pouco de neurolinguística, né, como é que se formam, como é que a gente define o comportamento através de um estímulo externo. Então, por isso que eu fiz questão e gostaria de estar compartilhando com vocês aqui um reforço para que ouçam, né, a trilha que nós encaminhamos para vocês, porque é uma musicoterapia que traz, sabe, esse estímulo para você buscar o teu eixo, o teu centro, né? Aquele álbum em especial, Migration, ele tem essa busca, né? O comprometimento de quem trabalhou ali nele para que fosse um trabalho de cura, para que fosse uma medicina. Então esse é o convite para que você leia a sua carta de tempos em tempos, ouça, né, essa trilha, porque é um estímulo auditivo, use o estímulo visual de olhar para a sua carta, de ler o seu texto e deixe os sentidos irem compondo no campo da intuição. Nos relacionamos mais com os ensinamentos no campo da percepção, né? Usamos os sentidos para isso. Mas deixa a intuição ir aflorando. E tudo bem se isso não acontecer também, tá? Se a intuição não for um campo confortável para você que está aqui me ouvindo. Porque isso não tem a ver com desenvolvimento mais elevado ou menos elevado. A intuição tem a ver mesmo com essa forma de se relacionar com os estímulos que a gente recebe. Então, eu posso receber um estímulo e me sentir confortável dele não ter forma, né? Não estar dentro de um campo do que os sentidos me mostram, né? De estar mais nesse campo sutil. Mas o trabalho de desenvolvimento que a gente busca e que eu, nesse lugar aqui, gostaria de estar reforçando com vocês é essa conexão da minha humanidade e do meu sagrado, de eu estar interagindo metaforicamente, arquetipicamente e compondo a cada dia essa nutrição nesse caminho do autoconhecimento. Era isso que eu queria colocar aqui hoje para vocês. Eu queria saber se tem alguém que gostaria de colocar alguma questão com relação às cartas, aqui aberta para o grupo. Se você quiser colocar também para mim, depois escrever, tá? Pode ser dessa forma também, se eu posso contribuir de alguma forma com vocês, né? Enquanto companheira de viagem por esse caminho do xamanismo trazido aqui nesse solo da tradição do povo vermelho, da tradição de todas as nações que vêm do continente da América do Norte. Eu gostaria de colocar, se alguém quiser, a gente tem uns minutinhos, se alguém quiser, é só sinalizar e aí a gente conta com a ajuda para abrir o microfone, se você quiser colocar. Lembrando e honrando o silêncio também, que o silêncio também é uma medicina. Peraí, vamos lá. Tá, falar sobre um pouquinho da origem das cartas. A Jane Sons é uma nativa que foi para a universidade, estudou e num determinado momento ela sentiu essa necessidade de se conectar com as suas tradições, então ela vai para as tribos, né, para as reservas e começa a falar com as pessoas, com os contadores de história, os cabelos trançados presentes nessas tradições, e ela começa a compilar todo o conhecimento que eles passam. E esse conhecimento, para eles, vem da observação dos fenômenos da natureza. Então, e eles chamam de uma forma mais apropriada, por exemplo, o povo em pé, né, o povo de pedra, o avô sol, a avó lua, dando essa conotação ancestral, tá? De conexão na observação e o que cada fenômeno desse, sabe, traz, né, trouxe através da observação. Então, deixa eu dar um exemplo aqui.
quando fala sobre o tambor, por exemplo, né? Quando a carta invoca pelo tambor, porque aí é um toque que se conecta com o coração. Então, através da observação, da prática, se chega a essa, né? Consegue se escrever tudo aquilo como o livro fala, como cada carta vem contando um pouco uma história, né? Para ilustrar isso. Mas isso foi da observação, basicamente, que acontece num primeiro momento e aí ela se repete em outros momentos, que é a formação do arquétipo, né? Quando é a primeira noção que eu tenho e o quanto ela vem para o inconsciente coletivo e ela se repete diversas e diversas vezes no momento em que eu estou aberto para receber. E eu não sei se eu respondi, mas eu posso depois me aprofundar um pouquinho e falar um pouco melhor sobre isso. Mas o livro, ele é basicamente assim, né? As cartas vêm desse estudo, desse aprofundamento que a Jameson faz, né? Desse conhecimento todo guardado, que era passado na forma de uma roda de cura, de um grande conselho para as pessoas que estavam ali, e ela julga naquele momento que esse conhecimento precisa ser expandido, precisa, né, ser colocado à disposição de mais pessoas. Era isso que eu posso falar agora aqui. Talvez eu possa até me aprofundar mais um pouquinho depois num outro encontro. Se vocês tiverem dúvida, por favor, me escrevam para o curso que eles passam para mim. Deixa eu ver, que eu acho que tem uma questão aqui. Como se aplicam os elementos nas direções, tá? Aí vem muito do questão do que o elemento está ligado. O elemento fogo, eu acho até que eu anotei aqui. O elemento fogo, ele está ligado à criatividade, a esse poder, né, de criação, né, o impulso, né, do primeiro momento e tudo que possibilita para aquela transformação do fogo. O fogo consegue forjar, né, o mais duro metal e o mais precioso dos metais, né? Ele traz essa forma para eles. E o delicado vidro também consegue ser forjado pelo fogo. E ele está na direção leste porque é a direção que é quando o sol nasce. Então, também nessa simbologia de um primeiro momento. Então, a relação de que o fogo, enquanto criação, está no momento da direção que olha para o sol quando ele nasce, para a energia solar. E essa direção é capaz de trazer o foco. Não sei se vocês lembram de uma brincadeira bem antiga que se fazia de você colocar uma lente, pegar um raio de sol e fazê-la concentrar e dali gerar fogo, né? Aquecer alguma coisa. É uma forma muito antiga, né? Para quem é da época dos escoteiros, de movimentos assim, né? Eu posso gerar fogo através do foco. E é essa a proposta da direção leste, né? É a direção quando o sol vem e eu trago ele como fogo na possibilidade desse foco, depois trabalhado direção a direção, trazer a expansão. Era isso. Deixa eu ver se tem mais alguma questão aqui. Se não ficou claro, tem duas possibilidades. Você pode me escrever e a gente pode trocar, ou você pode colocar lá no mosaico e deixar sendo trabalhada sem juízo de valor para que em algum momento, sabe, a gente consiga conectar essa informação com outras informações e elas possam formar, tá? Uma mandala, que é a geometria sagrada, que simboliza as fases da vida, né? O nascer e renascer, sempre seguindo o fluxo da transformação. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. O nosso tempo já está aqui. Eu sei, né, como uma pessoa disciplinada, que eu preciso cumprir. E usando a disciplina hoje, um olhar mais amoroso, mais afetivo, abrindo mão dos condicionamentos, aberta mesmo para receber esse compartilhar, né? Enquanto eu aqui fazendo uso da palavra hoje, embora a gente não tenha aberto, vocês não tenham, né, se colocado,
o quanto eu também cresço por essa conexão de olhar e por essa conexão que eu sinto de coração a coração. Porque uma egrégora se forma, né? Uma rede de poder, um lugar. Então, para a gente encerrar, deixa eu só ver se tem alguém que gostaria de falar mais alguma coisa. Não, tá ok. Então, para a gente encerrar, eu expresso aqui a minha gratidão por esse encontro, por vocês possibilitarem eu fazer uso da palavra, por eu estar aqui nesse lugar, me sentindo realmente numa roda de cura. E vou pedir para vocês fecharem os olhos por um instante, só um instante, se conectar com a respiração e com o fogo interior. Te vejo, te escuto, estou aqui, aqui e agora, no princípio, agora e sempre. Que assim seja, assim é. Satnam. Sim, sim. Om. Aí eu te convido a abrir os olhos agora, novamente. Agradecendo a presença, a atenção, buscando a alegria naquele lugar maior da alegria, para que possamos, nesses dias de desafio, respeitando esse ciclo interno nosso de altos e baixos, mas buscando ali esse lugar da presença maior, cada vez mais. Tá ok? Muito grata, Namastê.